Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter. Voltando, pessoal, nessa segunda-feira, importante pré-jogo para atualizar você em relação ao Internacional. Tem novidade pintando no time nesta terça-feira e tem notícia importante visando a Copa Libertadores da América. Tudo isso você confere aqui no canal. Depois que você deixar o seu like nesse vídeo, peço para que você me ajude nessa, para impulsionar o nosso canal, o nosso conteúdo. Também se inscreva aqui embaixo e ative as notificações para não perder nada, nenhum conteúdo novo de Inter aqui no YouTube. Sem mais delongas, bora pro vídeo! E o Internacional não dá descanso ao seu torcedor. Já nessa terça-feira, 7 da noite, tem o confronto pela Copa do Brasil, Internacional e Maracanã, do Ceará, jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil. Jogo de ida aqui em Porto Alegre, expectativa de 25 mil torcedores do Inter no estádio. O jogo da volta acontece lá pelo dia 20 de maio, ainda sem local definido. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Mas eu quero começar, pessoal, falando sobre time, novidades. O que a gente pode esperar de caras novas no time do Internacional nesta terça-feira? Alguns jogadores devem ser preservados. E eu fiz uma lista aí de jogadores possíveis, alguns que estão já com a corda mais esticada nesse momento da temporada. Eu cito o Vitão, o Bruno Henrique e o Alan Patrick, jogadores que vêm de uma sequência já de jogos e que podem ser preservados nesta terça contra o Maracanã. Ser preservado não significa ficar fora do jogo. Eles podem, inclusive, ficarem no banco de reservas, mas não devem começar a partida desta terça-feira no estádio Beira-Rio. O Roger teve uma atividade hoje à tarde para definir o time que entra em campo. E eu compartilho com vocês, pessoal, algumas dúvidas para esse jogo, algumas questões que não estão solucionadas ainda no time do Internacional. Vamos por partes. Antony, goleiro, vai jogar. Obviamente é o titular, precisa de ritmo de jogo, o Rocher tá fora e o Antony é o titular, vai para o jogo. Na lateral direita, já temos a primeira dúvida. Por quê? O Aguirre, em tese, volta, porque ele foi preservado na última partida contra o Juventude. Mas eu não duvido que o Roger dê uma minutagem também ao Natan. Então, coloco aí essa dúvida entre Aguirre e Natan, tendo uma tendência em apostar no Aguirre para começar a partida. O Vitão deve ser preservado, por isso na zaga o Rohel entra para formar a dupla com o Vitor Gabriel, também não precisa de um descanso, voltou recentemente de lesão, precisa é de ritmo de jogo. Pelo lado esquerdo, mais uma dúvida, Bernabé ou Ramon? O Bernabé, pessoal, há 4 jogos ele teve um descanso, ele foi preservado no empate contra o Fortaleza. Então, talvez ele não precise assim tanto de um descanso e até para manter uma base de uma defesa mais titular, só com uma mudança, no caso a saída do Vitão. Acho que o Roger vai nessa linha, podendo, claro, jogar o Ramon, dependendo da condição física do Bernabé. Meio campo tem Ronaldo, Fernando tá fora, mais à frente Thiago Maia, deve jogar na vaga do Bruno Henrique, também deve ser preservado. Alan Patrick também deve ser preservado, joga o Oscar Romero, na direita o Tabata, na esquerda o Vitinho e na frente o Ener Valencia. Deve ser mais ou menos por aí o time do Inter para a partida de amanhã. Duelo importante, pessoal, porque além de estar numa terceira fase de Copa do Brasil, ser importante avançar, tanto na questão esportiva quanto na financeira, a Copa do Brasil paga muito bem e é muito importante avançar de fase. A grande questão é, o Inter quer fazer uma boa vitória, uma vitória com score, para que possa, no jogo da volta, justamente, preservar ainda mais jogadores. O Inter vai ter uma sequência de 3 jogos importantes de Libertadores, tem 2 fora de casa, então vai precisar da corda esticada também no Campeonato Brasileiro. Então, a ideia é vencer o Maracanã com uma vantagem confortável para que no jogo da volta o Inter consiga manejar o seu elenco, rodar, quem sabe mandar um time reserva lá para o Ceará para essa partida de Copa do Brasil.
Aliás, eu falei que o segundo jogo vai ser no Ceará, ainda não está confirmado, essa é a tendência. Mas o Maracanã admite a possibilidade de vender o mando de campo. Sim, eu não concordo com essa prática, mas ela acontece há algum tempo já no futebol brasileiro. Então os clubes podem vender o seu mando de campo, com isso o Maracanã ganharia uma grana por vender o jogo para outra praça, pode ser para Santa Catarina, pode ser para o Paraná, onde há muitos colorados, ou até Mato Grosso, enfim, locais diferentes do que o Rio Grande do Sul e também o Ceará. Mas isso ainda não está confirmado. Por hora, a partida está agendada para o Presidente Vargas, lá em Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza, pelo menos isso é o que está marcado pela CBF. Pode mudar nas próximas semanas, dependendo da escolha do Maracanã. Acredito que passa também muito pelo jogo de amanhã. Se eles tomarem uma goleada aqui no Beira-Rio, talvez vendam o mando para ganhar uma grana. Agora, se o resultado for mais apertado, uma vitória simples do Inter ou até um empate, aí talvez o Maracanã aposte no seu jogo, na sua casa, para tentar a classificação. Então isso ainda não está definido. Quero falar também, pessoal, sobre novidades, porque um jogador que eu citei antes pode ganhar a sua grande chance no Internacional. Eu estou falando do Thiago Maia. Aliás, venho falando isso aqui há um tempo no canal. Thiago Maia vem merecendo essa chance. Inclusive, o técnico Roger Machado ressaltou isso na sua última entrevista coletiva. Ontem eu falei com o Thiago, né, justamente para alinhar algumas coisas e perguntar como é que ele estava vendo esse momento dele, que eu vi ele treinando bem e com menos oportunidades que estava recebendo antes, né, ou até mesmo com a titularidade. Só tem a importância do Thiago para a gente, do nosso contexto, que dá um jogo diferente do Bruno, né, mas também, né, dividir com ele que, mesmo antes da saída dele, já não vinha no mesmo nível do final do ano passado e que não foi só apenas porque ele ensaiou a saída que o Bruno passou à sua frente. O Bruno estava demonstrando um jogo mais consistente naquela posição e estava merecendo ser titular naquele momento. Pois é, tá aí o Roger dizendo aquilo que a gente está vendo, né? O Thiago Maia precisa de mais oportunidades no time do Inter e amanhã talvez seja a grande chance dele de voltar ao radar, à hierarquia dos jogadores que atuam na função do camisa 8. O Bruno Henrique vem sendo criticado, eu até não concordo, acho que ele fez uma partida ruim contra o Nacional do Uruguai, mas fez boas partidas nesses últimos jogos. Mas é um jogador que não comprou ainda parte da torcida, não ganhou o torcedor do Inter com as suas atuações. Muita gente pede a volta do Thiago Maia. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários sobre essa questão. E para fechar esse vídeo, uma baita notícia, vou corrigir, não é nem boa, é baita notícia, que trouxe o Lucas Colar há pouco no seu canal no YouTube e também no Vozes do Gigante. Carboneiro pode ser reforço para a partida do Internacional contra o Atlético Nacional. O próximo jogo do Inter na Libertadores da América, jogo na Colômbia, jogo fora de casa. Esse jogo vai acontecer, se eu não me engano, no dia 9 de maio, ali no início do mês de maio, primeira, segunda semana. Então, tem aí um tempo para o Carboneiro se recuperar, cerca de 10 dias. E essa é a expectativa da direção e da comissão técnica do Inter, que o Carboneiro, uma peça muito importante, esteja disponível para essa partida, olha, de vida ou morte para o Inter na Libertadores da América. Perder o jogo na Colômbia pode complicar e muito a vida do Colorado na Libertadores. Bom, pessoal, esse foi o vídeo desta segunda-feira projetando a partida contra o Maracanã. Amanhã, claro, estou de volta para a gente trazer mais detalhes desta preparação do Inter e também o ambiente para esse jogo importante de Copa do Brasil. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!